Olá, bom dia. Estamos no Janeiro Roxo. É o mês de chamar a atenção para as causas e consequências da hanseníase. E o Maranhão está numa situação bem delicada. Ele é um dos estados que chegam a registrar o maior número de casos no Brasil. É considerado hiperendêmico. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai nos dar todas as informações sobre isso é a doutora Graça Lírio Leite, que é superintendente estadual de vigilância epidemiológica. Bom dia. Bom dia, querida. Seja bem-vinda. Obrigada. O Maranhão é mesmo um dos estados que apresenta o maior número de registros, é? É o terceiro maior. Terceiro maior. Já fomos o primeiro, o segundo, hoje somos o terceiro. Ai, graças a Deus que mais estamos descendo, né? Mas apesar de termos descido nessa conta triste, né, que é o registro de casos de hanseníase, ainda estamos num patamar de hiperendêmico. Né? Estamos trabalhando para sair dessa faixa de hiperendêmico. Tem alguma causa, assim, alguns fatores que coloquem a gente nessa situação? O que tem aqui de diferente que leva a gente a ter esse número tão alto de hanseníase? Os fatores que fazem com que as pessoas realmente desenvolvam mais a infecção estão muito ligados às condições de vida. Né? Então estão ligadas ao nível de pobreza, ao meio ambiente em que vivem, ao fator de níveis nutricionais dessas pessoas. Então está muito ligada a essas condições. E como nós sabemos, o estado do Maranhão ainda é um país, né, onde nós temos uma faixa da população vivendo nessas condições. Quer dizer, a situação socioeconômica da família ou do estado vai determinar bastante o número de registro que ele vai ter, né? Então, graças a Deus que aos poucos a gente está saindo. Existe a possibilidade de daqui a 1 ano, 2 anos, a gente já ter lá pelo 4º, 5º lugar? É uma doença difícil de controle. Muito difícil por conta de vários fatores, né? Essas condições e também a questão da informação, do nível cultural, para entender hoje que a hanseníase não é uma doença que se transmite a vida inteira, que após iniciar o tratamento as pessoas deixam de transmitir, que essas pessoas precisam de apoio da família e não de afastamento. Então são alguns fatores também que dificultam, porque o tratamento dessa doença é um tanto longo, não é de uma semana, 15 dias, né? O tratamento, o mínimo é de 6 meses. Tem pessoas que ficam 1 ano até 1 ano e meio em tratamento, dependendo da evolução da doença. Então, tudo isso dificulta também essa baixa de casos, porque muitos abandonam o tratamento pelo meio do caminho. É um tratamento difícil de seguir? Não é que seja difícil, porque o problema maior é principalmente o tempo de tratamento, né? Você fazer um tratamento de 1 ano, por exemplo, você manter aquelas doses. Então tem uma certa dificuldade. É um tratamento longo, quer dizer, mas que tem que ser continuado, que não pode parar. Fazer todas as doses no tempo certo, durante o período certo, a cura é garantida, essa pessoa não vai estar transmitindo a doença. Porque você só controla uma doença quando você barra a transmissão. E para você barrar a transmissão dessa doença, você precisa diagnosticar a doença e tratar. E aí não transmite. Pois é, então, pelo que eu entendi, a própria pessoa é um pouco responsável pelo tratamento da doença, porque ela tem que se comprometer a fazer aquilo, não é isso? Não adianta, por exemplo, se ela foi diagnosticada com a hanseníase, ela começa um tratamento que deve durar 6 meses, vamos dizer assim. Se no 2º mês ela relaxa, abandona, a doença vai continuar, não tem jeito? Vai continuar. Né? Porque ela não fez as doses, até com esse tempo ela não está mais transmitindo. Por isso que a gente precisa trabalhar muito a informação para as pessoas e a importância de concluir o tratamento, porque ela só vai estar curada, só é declarada curada se ela fizer todo o tratamento, todas as doses. A participação da família, doutora Graça? É fundamental, né? Apoio da família a gente precisa durante a vida em vários aspectos de nossa vida. Imagine com uma doença em que existe preconceito,
e que pode haver discriminação. Então, a família aí é fundamental que dê esse apoio para as pessoas. Quando a senhora fala em preconceito, a gente lembra que essa doença já teve um preconceito altíssimo, as pessoas eram isoladas, ficavam fora mesmo do convívio. Hoje a gente pensa assim, hoje está mais suave, hoje a coisa é um pouquinho mais fácil. Mas a questão do preconceito, ele ainda existe muito? Muito, ainda existe muito. Pra você ter uma ideia, tem muitas pessoas que procuram o diagnóstico e o tratamento em outras cidades. Moram em uma cidade e vão buscar tratamento em outras cidades para que aquela comunidade ali não tome conhecimento que ela está doente. Então, o que nós queremos trabalhar muito, essa questão da informação, para que as pessoas vejam que a hanseníase é uma doença como outra qualquer, que tem tratamento gratuito no SUS, assegurado e tem cura. E ela começando a tratar logo, ela para de transmitir, ela não vai estar transmitindo nada para ninguém, nem para a família, nem para os colegas no trabalho. Para ninguém, né? Exatamente, cada vez mais lutar contra esse preconceito e discriminação. Ok, nós vamos fazer um intervalozinho aqui na nossa conversa, mas a gente volta já já para continuar falando sobre as consequências da hanseníase e o que pode ser feito para combatê-la. Um minutinho só, eu volto já. Já estamos de volta para conversar um pouco mais sobre o Janeiro Roxo. A gente está falando sobre a questão do preconceito. Hoje, os pacientes, eles podem conviver tranquilamente com a gente, com todo mundo, vamos dizer, os sadios, sem nenhum problema para quem ainda não contraiu a doença. Por exemplo, se tiver alguém perto de mim com a hanseníase, eu de alguma forma posso ser afetada ou precisa de uma proximidade muito grande, uma intimidade para ter acesso a... Nós temos, a maioria de nós temos uma resistência grande natural a esta bactéria já, natural. Então, para que a doença se desenvolva, precisa de uma exposição, não é assim de imediato que você se contamina e se eu conversar com alguém que tem hanseníase, isso não significa absolutamente nada, né? Chega perto, tocar. Se essa pessoa tiver num quadro mais grave, que a gente chama de multibacilar, com várias lesões no corpo já, que hoje em dia a gente já encontra muito poucos casos muito poucos jeito. Isso. E ela não estiver em tratamento, a gente pode sim ser infectado, mas daí você ser infectado e desenvolver a doença é outra coisa. Você precisa... Então nós temos uma resistência grande a esse bacilo, por isso precisa de uma exposição grande. Entendi. Agora, o importante é iniciar o tratamento, quem estiver doente, ser descoberto e iniciar o tratamento o mais rápido possível. A mutilação hoje, ela ainda é recorrente? Quer dizer, ela ainda existem casos que se descobre já com algum tipo de grau de incapacidade, de comprometimento de nervos, porque a bactéria ela compromete pele e nervos, principalmente nervos. Então ela pode causar as deformidades, limitações. Né? Isso. Por causa dos nervos, e né? lesões também que acontecem e que porque não tem sensibilidade, a pessoa perde a sensibilidade, ela não percebe a dor, por exemplo, o calor. Então, infecções podem ocorrer e causar deformidades. Pois é, você falou aí desse problema da insensibilidade. Quais são os principais sintomas que podem chamar a atenção? Tipo, o fulano que está perto de mim pode estar com hanseníase? Tem alguns sinais que são as manchas. Brancas? Principalmente as manchas, podem ser brancas, podem ser avermelhadas, podem ser amarronzadas. Eu pensei que era só branca. Elas podem ter outras cores. O importante é que essas manchas, elas, principalmente sem sensibilidade, elas já são a suspeita da doença. Né? Casos mais graves podem aparecer nódulos também, né? Porque essa bactéria atinge os nervos e pode causar essas lesões. Não são só as manchas que chamam a atenção, não, os nódulos também. Os nódulos. Agora, os nódulos já são casos mais avançados. Né? Então, a orientação é em cima das manchas,
que podem aparecer em qualquer parte do corpo, né? Pode estar no dorso, pode estar nas mãos, nos braços. Onde aparece mais, doutora? Não Onde é tem mais assim, comum ou não tem? Não, porque Ela gosta de pode ser qualquer no parte do braço, corpo. nas mãos, pés, braços, pernas, dorso. Pode aparecer em qualquer local, né? Faixa E aí, etária, tem alguma faixa etária assim mais, onde acontece mais? é mais em adulto, né? Ai, Mas que nós sei. temos tido um aumento de diagnóstico em criança e adolescente. E isso é um dado que nos remete a um cuidado maior na busca ativa. Porque se você tem um caso infantil, provavelmente essa criança se contaminou dentro da família. Deve ter alguém doente dentro da família que está em contato direto com essa criança. Aí a gente precisa descobrir e fazer o exame de todos os familiares. Pode ter caso do adulto estar infectado, não ter desenvolvido a doença e mesmo assim ter transmitido? Não. Não? Ele transmite quando ele já apresenta alguma lesão, alguma manifestação. O tratamento, ele é todo gratuito? É todo gratuito. Todo o esquema de tratamento, que nós temos 2 esquemas básicos, mas dependendo da evolução da doença, esses esquemas também podem ser alterados, modificados para dar resposta, porque tem uma coisa em medicina que se diz não existe doença, existem doentes, né? Porque cada um de nós pode responder diferentemente a uma né? situação de tratamento, e na hanseníase também ocorre. Então, nós temos várias possibilidades de combinação de medicamentos, de antibióticos, para combater essa micobactéria. Mas hoje não existe mais aqueles hospitais como existia antigamente, específico para doentes da hanseníase, que os isolava, que os deixava fora do convívio da sociedade. Não. Hoje não, hoje o tratamento é normal. O que nós temos é tratamento ambulatorial. Isso. E casos que tenham algum quadro mais avançados, ou com muita resistência aos medicamentos, nós temos os chamados centros de referência, quem precisa de uma cirurgia, de fisioterapia. Então, nós temos um centro de referência estadual, que é no Genésio Rego, na Vila Palmeira. Na Vila Palmeira, que cuida desses casos mais especiais, mas não internação. E temos também o Aquiles Lisboa, que também nós temos um centro também que faz esses tratamentos e acompanhamentos mais especializados. Quando uma pessoa dentro da família é detectada com a doença, a família toda precisa de algum acompanhamento, de algum tratamento? Como é que fica essa pessoa dentro da família? Em relação à família, é uma das estratégias de controle. Cada caso que aparece da hanseníase, que é descoberto, que é confirmado, a família é essencial. Primeiro tem que ser todos os membros da família precisam ser examinados para ver se tem mais alguém doente, porque não adianta tratar uma pessoa e ter uma lá dentro doente transmitindo. Aí se perpetua o processo de transmissão, né? Entendi. Então toda a família tem que ser examinada. A capital, ela tem 20% dos casos, eu já sei. Mas, além da capital, existe algum outro ponto do estado em que você diga assim, esse pontinho bem aqui, ele precisa de um tratamento mais cuidadoso, mais Nós especial? temos algumas regiões. Né? Como a região de Açailândia, é um ponto também que tem uma especial atenção nossa, porque temos muitos casos, né? Fazemos bastante investimento nessa região, ali próxima a Açailândia, Imperatriz, a regional de Zedoca, Santa Inês. Tem algumas regiões que tem uma taxa de detecção importante mais também. alta, né? Aí eu fiquei curiosa, tem algum elo de ligação, alguma coisa que seja, vamos dizer, comum a todos esses municípios, que digam por causa disso aqui, nesse município tem um número maior de infestação? Não, alguns são essas condições de vida mesmo, né? né? De carência, de pobreza, né? Outros também porque são regiões, inclusive ali, essa região de Açailândia, ela se mistura com uma região também do Pará, entendeu? Então há um conglomerado
de municípios onde tem uma circulação maior, um processo de transmissão mais intenso. Entendi. E aí, por isso a gente, quando trabalha, a gente trabalha a região. A gente não trabalha o município isolado. Certo, certo. Porque a gente teve 3.078 casos no ano passado. Esse número está bem acima da média nacional? Quanto Sim, é a média nacional? O Brasil hoje tem uma detecção de casos por volta de 14 por 100 mil habitantes. 14 casos e 100 mil habitantes. Então, o Brasil, o Maranhão hoje, ele tem 3 vezes mais do que a média brasileira, porque ele tem 44. Em 2018, nós chegamos a 44. No entanto, a nossa curva de rancenias, ela vem descendo já há mais de uma década que ela vem descendo. E o que nós queremos é fazer um trabalho mais forte de informação, de busca ativa, para que essa curva ela tenha abaixe com mais celeridade. Mas aí a gente precisa da atuação forte dos municípios para que se consiga isso. Esse tratamento é municipalizado? É, descentralizado para os municípios. Ótimo, que fica mais fácil o controle, né, e a observação. Então a gente vai torcer que esse ano a gente não tenha 3.078 casos, a gente se pudesse teria nenhum, né? Mas vamos ser realistas, vamos só querer que esse número desça e que essa curva que a gente começou lá no primeiro, quando chegar no final do ano a gente já tem possibilidade da gente ficar... O que nós queremos fazer é um trabalho forte de identificação. Então, esses números poderão subir, né? Porque quando a gente trabalha uma doença para que a gente acelere a curva de diminuição, como a hanseníase, que é transmissível, a gente precisa descobrir mais. Olha só o paradoxo, para controlar precisa descobrir mais para prevenir e para fazer o tratamento. Interessante isso. Então, a gente trabalha com um tempo maior para reduzir. Ok, então a gente vai ficar de dedinhos cruzados pedindo que a coisa aconteça do jeito que está previsto e que a senhora volte aqui, por exemplo, assim, no próximo Janeiro Roxo ou qualquer outra época da campanha, para dizer que esse número desceu mesmo, que o trabalho está dando resultado e que a gente está saindo desse lugar nada honroso de terceiro lugar nos casos de hanseníase no país. Doutora Graça Lírio, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Um bom dia para a senhora. Tá, e disponha sempre que precisar, nós temos todos o interesse de vir aqui conversar com você sobre isso. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada a você também que está nos acompanhando, mas que sabe que essa conversa toda aqui fica à sua disposição, é só acessar o nosso site, lá vai estar tudo prontinho para você, as nossas páginas nas redes sociais também estão à sua disposição, é só nos acompanhar. Mas todos os dias eu vou esperar você aqui às 8h30 da manhã, cheia de informação, de notícias, de entrevista, de tudo. Bom dia para você.